Só um pouquinho. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ler hoje uma mensagem adaptada do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Lima. Como enxergamos? O apóstolo Mateus escreveu: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Precisamos refletir a respeito da forma pela qual estamos enxergando a vida. Qual é a nossa predisposição? O que estamos decididos a encontrar? Escolher ver a beleza da vida ou a maldade do mundo? Procurar os defeitos nas pessoas ou ressaltar-lhes as virtudes? Agradecer pelos amigos que nos compreendem e apoiam ou se queixar da incompreensão de alguns? Acreditar na esperança ou cultivar o desespero? Jesus afirmou que os olhos maus nos levam à escuridão, isto é, levam-nos a uma forma de viver muito sofrida. A felicidade é muito mais uma questão de saber olhar a vida do que propriamente aquilo que nos acontece na vida. E quanto a nós, já conseguimos enxergar quanta beleza há em nossa vida? Então, com essa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nos concentrar em toda essa energia de luz que toda a espiritualidade preparou para nos receber nessa casa. Vamos pedir a Jesus que nos fortaleça e ampare, que ilumine com o Evangelho dele de amor a nossa caminhada. Que a sua paz e o seu amor possam envolver a todos nós e que mantenha nossos olhos bons para que possamos ver a beleza da vida à nossa volta, vibrando assim na sintonia do amor e da gratidão. E em nome de Jesus, damos início aos trabalhos de hoje. Hoje nós temos como palestrante o Irajá Luciano Martins. Ele é do Centro Espírita Vicente de Paula de Rio Negro. Luciano, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe na noite de palestra de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Para nós é sempre uma honra poder ocupar a tribuna espírita, em especial nesta noite, aqui na cidade de Itaiópolis, onde rogo a Deus, nosso Pai, que possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós. Orai e vigiai. O tema dessa noite, eu gostaria de convidar os amigos a algumas reflexões sobre o momento em que estamos vivendo. Dias difíceis, dias tormentosos. E para que possamos trabalhar essa passagem, onde o nosso planeta chega ao seu ápice da transição, qual é o nosso papel nos dias de hoje, nessa oportunidade maravilhosa? Vamos buscar, junto às reflexões do nosso mestre, dos mestres, Jesus, porque a sua época, poucas horas antes do seu Calvário, semelhante situação ocorrera. O nosso planeta encontrava-se também em uma época difícil, pois aquele que teve a incumbência de trazer o Evangelho de amor estava prestes a ser arrebatado pela incompreensão daquelas pessoas que lá estavam naquela época.
tinham os seus discípulos bem-amados, que semelhante a nós, teriam a incumbência de dar continuidade àquilo que foi proposto. Mas Jesus, como sábio conhecedor da alma de cada um de nós, sabia o que estava acontecendo. E naquela derradeira hora, ele convida os seus discípulos para que com ele fossem orar e vigiar. A palavra oração nos é muito familiar, muito tranquila, porque é uma ferramenta fantástica que todos nós nos conduzimos quando precisamos. Mas sou sincero em dizer que até hoje eu não tinha entendido bem o que seria o vigiai que o Mestre nos convidava. E para isso nos remontamos àquela época, onde ele convida os seus discípulos para com ele irem até o Getsêmani. Era um jardim que ficava junto ao Monte das Oliveiras. Imagine a felicidade daqueles discípulos de serem convidados pelo Mestre naquela derradeira hora. E o Mestre pede para cada um deles: enquanto eu vou me postar em oração, apenas vigiem comigo. E o Mestre se retira e posta-se a oração, onde ele entraria em comunicação com espíritos do seu quilate. Porque, mesmo estando na carne, ele passaria por uma situação bastante terrível. E ele estava buscando forças. E nessa hora ele pede: Deus, meu Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Ele sabia o que iria passar, mas que não seja pela minha vontade, mas pela sua. E ele retorna e, pasmem, encontra os seus discípulos bem-amados, todos adormecidos, todos envoltos numa espécie de torpor, aonde ele mais uma vez insufla eles, nesse momento derradeiro, nessa situação em que prestes está a acontecer. Vocês estão a adormecer? Vocês estão em torpor? Mais uma vez eu os convido: vigiem comigo. E ele retorna a uma segunda momento de oração. Alguns minutos depois, retorna, e o que estaria acontecendo novamente? Todos em torpor, adormecidos. E mais uma vez Jesus os convoca. É imperativo: orem, mas acima de tudo vigiem comigo. E sou sincero que eu também não estava entendendo. Onde ele retorna ao seu momento de oração, e alguns minutos após, retorna, e eles estavam novamente nesse torpor, adormecidos. E nós sabemos que, passada algumas horas, quando eles descem do Monte das Oliveiras, Jesus já é arrebatado pelos romanos e é levado e dado início ao seu calvário. O que aconteceu com aqueles discípulos? Naquele primeiro momento, todos eles fugiram. Todos eles entraram numa espécie de paralisia, onde, para a nossa reflexão, eu vou buscar apenas 3 dos discípulos e o seu comportamento, para que nós possamos fazer uma análise com o que nós estamos passando nos dias de hoje. O primeiro, o discípulo bem-amado João, ele rapidamente desperta daquele torpor e não mais se esconde, acompanha Jesus junto com as mulheres que o acompanham no seu calvário. Por ser o mais novo, talvez, o discípulo bem-amado, ele consegue sair daquele torpor e não perde a oportunidade de pelo menos estar junto
com Jesus naqueles momentos terríveis. Já verificamos Pedro, onde é envolto por aquele torpor, deixa-se o medo o corroer, e na hora em que é contestado, ele nega Jesus, não uma, mas duas, mas 3 vezes. Mas é alguém também que podemos perceber que ao invés de se desculpar do que fez, ou culpar-se pelaquela situação equivocada em que cometeu, mais tarde ele levanta-se e vai ao conserto do que deixou para trás. Sabemos que Pedro foi um dos maiores divulgadores da doutrina de amor deixada por Jesus. Pedro, a pedra, foi o que deu o alicerce para a maior parte dos templos, das igrejas que foram construídas naquela época. E não a construção material, mas a construção moral, para que pudesse dar seguimento à continuação do Evangelho do amor. Mas também encontramos quem? Judas, que talvez o mais envolvido por aquele torpor e deixado a vigilância de lado, serve-se de instrumento para a traição. Não temos tempo aqui de explicar, eu não o considero um traidor, mas um instrumento da traição, onde, mais tarde, ele inflige-se a culpa. E, pelo contrário de buscar a reparação, ele vai pela punição, que é um equívoco dos maiores que alguém pode cometer, e chega ao extremo do suicídio. Esses 3 personagens podem servir para que possamos, deixando aqui de lado um momentinho, buscarmos as razões do porquê precisamos da vigilância nos dias de hoje. Dias tormentosos semelhantes àqueles. E nós ficamos a pensar, puxa, naquele tempo, Jesus, um espírito superior, o mais superior que passou pela nossa terra, aconteceu tudo aquilo, quem dirá o que aconteceria conosco hoje? Mas nós temos um cabedal que ele nos deixou de mais de 2000 anos, onde temos as condições de analisar. E fomos buscar numa obra da veneranda Joana de Ângeles o que aconteceu naquele dia. Para quem quiser, capítulo 18, O Calvário e a Obsessão. Livro Quando Voltar a Primavera, de Valdo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Desculpa, eu já até falei a veneranda Joana de Ângeles, mas é a próxima. Amélia Rodrigues. O que aconteceu naquele dia? Os adversários da liberdade espiritual da terra, em desgoverno no mundo espiritual, sabiam que Jesus tinha deixado o Evangelho de amor. Sabiam a tarefa que ele tinha se prostrado. Era uma oportunidade de acabar com tudo aquilo, de não dar continuidade à proposição de Jesus. Dominaram os que se não armaram de vigilância e equilíbrio. Ou por isso Jesus batendo na tecla, orai e vigiai. Vigiem comigo, não uma, mas 2, mas 3 vezes. E essa vigilância é preponderante nos nossos dias, porque essas mesmas mentes em desgoverno no mundo espiritual, muitos desses ainda continuam tentando evitar o trabalho do mestre. E hoje nós chegamos no ápice da regeneração, onde nós temos o nosso serviço a ser implantado. Essa regeneração depende das nossas atitudes, depende do nosso serviço. E não podemos chegar a extremos por 3 exemplos: João, Pedro e Judas. Alguém aqui tem a certeza se é um João da vida? Ou um Pedro?
ou até mesmo um Judas. Ou por isso da nossa preocupação. E aí sim nós vamos encontrar, agora sim, a veneranda Joana de Ângeles, no capítulo 11 de Vidas Vazias de Divaldo Franco, publicado no ano de 2020, na época em que o mundo estava conturbado por uma pandemia, ou pré ou pós. Foi bem naquela época em que essa obra vem e nos alerta. As densas névoas da natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual, é atualíssima essa obra, produzem um tóxico de natureza entorpecente, que a quase todos os indivíduos coloca em semitranse, semelhante ao que aconteceu naquela época. E as pessoas que são mais sensíveis, não somente na sua parte material, mas na parte espiritual, elas percebem que os dias de hoje estão densos. As pessoas percebem que as coisas estão entravadas. E olha só o que esses fluidos anestesiantes, essa natureza vibratória, produzem um tóxico de natureza entorpecente, não muito diferente daqueles tóxicos que nós falamos em diversas oportunidades, as drogas materiais, que ficam tantos indivíduos dependentes daquilo, produzem efeitos bastante semelhantes. E aí nós percebemos que se esses fluidos ainda estão, essa natureza vibratória que paira, produz ainda esse mesmo semitranse, é porque nós ainda temos limitações. Vamos verificar, ainda permanecem em nós os impulsos da violência e da agressividade. É vero isso? Sim. Os instintos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação. Lembrando que o mal, na verdade, é a ausência do bem. Então, para aqueles que ainda ficam a pensar, mas eu não sou uma pessoa tão má ainda, eu já consigo me livrar da violência, da agressividade, de algumas paixões escravizadoras. Não podemos negar que hoje somos espíritos melhores, mas será que a tal ponto de que temos que lembrar que não fazer o mal não é só isso, mas a ausência do bem já é o mal. É aí que está e aonde nos pega. Então nós percebemos que esses dias precisam de muita vigilância. E nós verificamos que muitas vezes nós ainda continuamos a postergar muitas situações. E a espiritualidade inferior, ela trabalha conforme o mundo vai mudando. As atitudes vão sendo trabalhadas conforme até a nossa pequena evolução. E aí nós encontramos no mesmo livro uma outra advertência. Recursos científicos ensejaram uma tecnologia superior que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência. Aí muitos podem estar pensando, mas para aí, Luciano, então quer dizer que a tecnologia é o mal? Não. A tecnologia é um ápice da nossa inteligência. Nós temos a nossa inteligência para que ela desenvolva oportunidades, até mesmo materiais, para que nós possamos viver melhor. A inteligência nos leva, e esses recursos científicos, a hoje podermos conversar com os nossos familiares, por exemplo, um estando do outro lado do mundo, online, na hora, e ainda você percebendo e vendo a outra pessoa. Hoje, muitos companheiros, amigos que não puderam estar presentes fisicamente aqui nessa palestra, estão vendo,
pela nossa tecnologia, pela oportunidade das videoconferências. Hoje, em nossos trabalhos, nós conseguimos adiantar muitas situações por causa dessa tecnologia. Coisas que demoravam 15, 20 dias, hoje faz-se na hora. Então a tecnologia é uma coisa fantástica, maravilhosa, mas nós temos que saber usá-la. Tudo que é utilizado em excesso pode nos fazer mal. Porque essa mesma tecnologia que nos dá a oportunidade de conversar com alguém que nos é caro do outro lado do mundo, faz com que nós possamos, na mesma casa, cada um estar em um quarto, conversando por essa tecnologia. E onde que fica o envolvimento emocional? Muitas vezes, e nos dias de hoje, as pessoas dizem: o tempo está passando muito rápido. As coisas estão voando. É um ciclone, é um turbilhão de situações que ocorrem que eu não consigo acompanhar. Eu não tenho tempo. Já ouviram essa frase? Ou já falaram essa frase? Eu já não tenho mais tempo. Mas quantas horas nós muitas vezes passamos envoltos por essa tecnologia fantástica? Quantas vezes nós passamos em redes sociais buscando as oportunidades, a vida das pessoas? Muitas vezes eu não sei do problema do meu filho dentro de casa, mas eu conheço o problema de todos os artistas que estão em voga no momento. Eu não conheço o problema financeiro dentro da minha casa, mas conheço o problema financeiro do Brasil e do mundo. Por quê? Porque nós vamos deixando nos envolver por aquela ferramenta tecnológica que tem uma finalidade superior por situações ainda inferiores nossas. Olha só. E nós verificamos, até um tempo atrás, num podcast, programadores dessas tecnologias, dessas ferramentas que nos envolvem, seja Instagram, seja o próprio WhatsApp. E hoje nós até brincamos, né? Tem aquela brincadeira que diz assim: puxa, eu falei que queria trocar de tênis e de repente começa a aparecer no meu celular propaganda de tênis. Isso aí são os chineses que estão nos ouvindo. Não é bem assim, alguém está te ouvindo. Mas o que acontece? Programadores, eles trabalham com algoritmos. A partir da hora que você faz uma consulta, ou você procura alguma coisa nas redes sociais, ele automaticamente já vai te mostrando outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, para que você fique envolto naquilo e não largue. São programas, algoritmos fantásticos. E numa entrevista, um desses programadores falou: eu não deixo meu filho usar. Porque eu mesmo, quando me utilizei do programa que eu fiz, eu percebi que rapidamente eu fiquei envolto nisso aí. E nós não nos percebemos dessas situações e vamos nos deixando levar e vamos acabando postergando situações fantásticas a que nós deveríamos nos propor. São aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes que vão ficando em segundo plano. Quando da nossa reencarnação, que a boa parte das pessoas, eu gosto de brincar, né, dizem: eu não pedi para vir aqui. Não, você não pediu, você implorou para vir. E muitos dos companheiros espirituais sabiam que nós não tínhamos condições, mas abonaram, avalizaram-nos para que pudéssemos ter a oportunidade de novamente estar aqui nesse planeta, para aprender, para contribuir, para fazer diferente, porque nós prometemos que íamos fazer isso.
Imagine a cara deles, quer dizer, a cara deles, desculpa, a nossa cara, a hora de retorno. E dar de encontro com o nosso avalista. Semelhante, né? Porque nós brincamos, o velhaco que não paga a conta e dá de encontro com o seu avalista que está sendo processado por causa de você. Olha só, é uma brincadeira, mas é alguma coisa para nós pensarmos. Foram companheiros abnegados e devotados que, não, manda ele lá, eu garanto, tá? eu avalizo ele, eu acredito nele. E nós fazemos o quê? Horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes, vão ficando em segundo e terceiro plano. Semelhante a quem? Aos nossos discípulos. Né? Jesus ainda falou, vigiem, vocês têm tarefa para frente. Estamos traduzindo o que aconteceu naquela época e pode acontecer novamente aqui conosco. Olha só a nossa responsabilidade. A fim de conscientizar-se do mal em si mesmo, faz-se imprescindível o aprofundamento do autoexame, para encontrar os pontos vulneráveis que o despertam e desencadeiam, predispondo-o ao equívoco. Então, é nisso que também consiste o nosso vigiar. Porque muitas vezes nós não percebemos no torpor paralisante em que estamos envolvidos. A coisa é tão sutil que nós não conseguimos perceber. Existe uma situação que diz, é preferível um inimigo declarado, não sei se vocês concordam comigo, porque daí eu sei quem é, eu respeito o meu inimigo e muitas vezes ele também me respeita, porque nós estamos nos vendo e sabemos dos nossos propósitos. O grande problema está no amigo que se passa por, o inimigo que se passa por amigo. Aquele que nós não sabemos que quer o nosso mal. Esses indivíduos que fazem essas programações, esses algoritmos, será que são eles os culpados de nós perdermos tanto tempo com essas tecnologias? Não. Mas será que eles podem estar sendo inspirados para que façam esse tipo de situação? É muito interessante que, como eu falei para vocês, essas informações estão no livro Vidas Vazias, que foi publicado em março de 2020. Só que no livro Liberta-te do Mal, também da veneranda Joana de Ângeles, essas mesmas informações estão há 10 anos antes. E o que a gente chega à conclusão? Será que a veneranda, se distraiu e está falando a mesma coisa novamente? Ou será que elas têm que reforçar a ideia porque a estratégia do plano inferior está dando certo? Quando é que essas tecnologias, envolto nesse turbilhão de de programas de comunicação em massa, ela começou a existir e ter maior valor e envolvimento nosso? Não foi há 10 anos atrás? Ou um pouco antes até? Então, o alerta já vem de muito tempo para que nós não percamos o nosso tempo e deixando outras situações de lado. Todos os indivíduos são vulneráveis às aflições que decorrem das enfermidades, das pressões, das agressões, dos distúrbios psicológicos. Então nós temos pressões de diversa monta. Algumas que foram criadas por nós e algumas que estão aí afora para que nós possamos dar o nosso testemunho de que temos condições de resistir. Só que se nós não vigiarmos,
e nós nos envolvermos nesse torpor, nessa paralisia, não fizermos o trabalho que viermos nos propor, nós vamos ser arrastados por isso. E o propósito dessa situação é fazer como que, semelhante àquela época de Jesus, onde essas mentes inferiores não queriam que o evangelho de amor tivesse a sua continuidade, o mesmo acontece nos dias de hoje, para que nós não demos a nossa parcela de contribuição na transição planetária, a que viemos nos propor. E aí nós vamos compreendendo por que essa ideia de nós perdermos tempo com algumas coisas que estão à nossa volta podem contribuir a extremos. A busca pelo novo, por informações rápidas, não é isso que acontece nas redes sociais? Eu procuro uma coisa, vem mais uma, mais uma, mais uma, e hoje nós estamos mal acostumados, nós queremos tudo de maneira rápida. Por quê? Porque a informação nos chega rapidamente. Todo mundo quer o serviço ou quer as coisas, não é mais para amanhã, nem para hoje. Muita gente está pedindo hoje para ontem. Por quê? Porque nós nos envolvemos nessa busca por informações rápidas. O que acontece? Fragmenta a mente. Olha só. E hoje nós já vemos estudos onde diz que isso é real. Quem muito tempo passa junto às tecnologias, ele fica com a sua mente fragmentada. E eu já vou chegar onde eu quero. Altera a capacidade de raciocínio e da reflexão. Nós acabamos vivendo como robôs. Hoje nós vemos quantas filmagens das pessoas que andando na rua, que não conseguem largar essa continuidade, essa busca. Toca aquela campainha, tem que olhar quem foi, o que aconteceu. Ninguém pode colocar de lado, volume no zero e deixa. A não ser que seja uma coisa de trabalho. Por isso que eu digo, nós temos que nos analisar, ver até que ponto isso é uma ferramenta fantástica ou uma oportunidade de fragmentação da nossa mente. E por que se utilizam da fragmentação da nossa mente? Allan Kardec já nos asseverava. Na questão do Livro dos Espíritos, 621, onde está escrita a lei de Deus? Olha, na consciência. Quando é que uma mente fragmentada, alterada a capacidade de raciocínio e da reflexão, vai conseguir acessar a sua consciência? E não alcançando a consciência, a lei de Deus, onde é que vai? Para lá abaixo. Olha só que estratégia fantástica. Por isso a preocupação da veneranda Joana de Ângeles, em 1990 nos alertar, em 2020 novamente, e nós nos deixando levar por toda essa situação. Olha só como é perigoso. E daí nós ficamos assim, puxa, mas será que eu sou o João? Será que eu tenho as condições de despertar, sair desse torpor e dar continuidade ao meu trabalho, seguir Jesus rapidamente? Ou estou, quiçá, que nem Pedro, eu despertei, eu entendi que eu estou equivocado, mas ao invés de eu reclamar, de eu me punir, eu dou a volta por cima e vou trabalhar. Parabéns! Mas e se eu estiver no torpor de Judas? Olha só quanta situação, quantas pessoas alienadas, não um xingamento, mas o torpor em que se encontram, e olha só os extremos a que muitos chegam, da punição. Porque a lei divina sempre nos dá a oportunidade da reparação, mas a nossa dor é tão
tão grande que a pessoa quer pôr um fim naquilo. E ela acaba se punindo, que é o extremo do equívoco. Então a coisa está feia, mas vamos lá. O que nós devemos fazer então? O meio mais seguro de subtrair das influências equivocadas que pululam em nossa volta depende da vontade do próprio homem, que traz consigo o preservativo necessário. Nós temos tudo para nos livrarmos dessas influências negativas. Mas nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Nós não podemos estar envoltos nesse magnetismo. Ou seja, pelo esforço que faz para dominar suas más tendências, pois os fluidos unem-se em razão da similitude da natureza. Eles não chegaram ali por acaso. Se nós estamos mal hoje, é porque nós vibramos em fluidos semelhantes. E os fluidos antagônicos se repelem. A partir da hora que eu mudar a minha postura mental, a minha frequência, que nós vamos mostrar mais adiante como fazer isso, nós vamos trabalhando essa discrepância de fluidos. Se eu quero fluidos bons, com os bons eu tenho que estar. Se eu tenho ainda os equivocados, deles eu tenho que me afastar. É lógica, é natureza, é ciência, não é mágica, não é um castigo divino que me assola, mas sim uma oportunidade para eu mudar. Nós estamos aí, olha o que aconteceu no Calvário 2000 anos atrás e nós ainda estamos aqui patinando. Agora é hora de ou vai ou racha. Espero que não rache, né? Assim, existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. Vamos aprender isso e tirar aquela situação de mágica. Fizeram alguma coisa para mim. Eu devo ter pago, eu estou pagando porque eu joguei pedra na cruz. E aquelas desculpas, olha a diferença. Não mais desculpas, não mais culpa, mas sim reparação. Todo mundo sabe, quem estuda a doutrina espírita, que hoje nós somos o melhor conseguido. E olha só o tipinho do melhor, né? Então o que nós temos que fazer? Reparar. É reparar o que foi feito equivocado. É por isso que ainda sofremos. E se a dor nos assola até hoje, é porque nós não conhecemos outro chamamento. Tivemos vários chamamentos, mas hoje é aquele. É um mundo de transição, meu amigo. Ou quer ficar aqui, ou não vai ser punido, mas não aqui. Eu quero continuar no jeito que eu estou. Tudo bem, direito seu, livre-arbítrio, mas não aqui. E como nós conhecemos, é óleo e água. Entre o óleo e a água não se misturam. Os fluidos bons e os maus também não. Parece tão simples, mas quando nós estamos envoltos num torpor, nesse magnetismo, que é um tóxico, que é semelhante ao indivíduo que se utiliza, vamos aqui das drogas mais simples. Não vamos chegar nem a extremos. O alcoolismo. A dificuldade que a pessoa tem de deixar ele de lado. Não é nem um pouquinho diferente. Daí nós vamos encontrar na obra Correnteza de Luz, em 1991, do nosso saudoso Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Olha o que ele vem nos dizer. Onde ele fala, e esse livro, quem começou na doutrina espírita, né, que nem o pessoal mais antigo servia de base para os estudos mediúnicos. É um livro fantástico. E naquela época, ele falava sobre esses vapores letárgicos como um processo obsessivo.
paralisantes e fluidos anestesiantes da vontade. Porque daí o que acontece? Quando nós estamos nesse processo, a gente não enxerga nada, a gente não vê nada, a gente não percebe mais nada, e a gente acaba achando que, inclusive, está certo, a gente acaba achando que o mundo inteiro está errado, e nós somos sofredores de uma situação que lá fora está, e nós vamos o quê? A inércia. Nós acabamos de deixar, muitas vezes, projetos, oportunidades de vida, situações na família, situações no trabalho, abandonados porque nós não acreditamos mais em nós e no mundo e em ninguém. Esses vapores são terríveis. Nós vamos muitas vezes, a palavra que está em voga, por muitos estudiosos na parte da psicologia, a procrastinação. Hoje não dá, tem que ser sempre o futuro. Vamos mudar hoje? Não, hoje não dá, amanhã. Vamos começar a fazer exercício? Não, hoje não, amanhã. O regime, a dieta, na segunda-feira. Por que não começa hoje? Na segunda-feira. O meu projeto de felicidade, que nós projetamos nessa procrastinação. Eu vou ser feliz o dia que eu terminar o segundo grau, Eu vejo hoje lá pela um dos meus filhos, que está nessa fase. Puxa, daqui a pouco termina o segundo grau, daí nós vamos estar mais tranquilo. Eu falei, mas por que não está hoje? A gente sempre joga para frente. O dia que me formar na faculdade, uma filha na faculdade, não vejo a hora de me formar, começar a trabalhar. Mas podemos hoje. Nossa felicidade, o dia que eu me aposentar, o dia que eu me aposentar, que puder viajar para cá, para lá. Mas por que eu não posso fazer isso agora? Procrastinação. A gente deixa a nossa felicidade para amanhã. E quem diz que nós não podemos ser chamados, arrebatados nesta noite? E daí? Vamos continuar nossa infelicidade lá no plano espiritual? Então nós temos que perceber que isso tudo é como aquela frase que ninguém gosta de dizer, não é fácil, mas é necessário. E nós já vamos falar aqui uma palavra que eu acho fantástica, chama-se disciplina. Nós temos que fazer a indiferença. Eu acredito que tudo que é aquilo que eu faço, isso é muito pouco. Nossa, eu fazer palestra no Centro Espírita aqui em Itaiópolis, puxa, eu podia estar fazendo palestra lá em Brasília, no Rio de Janeiro, Imagina o Divaldo assistindo a minha palestra, coitado dele, Mas a gente sempre acha que o nosso serviço é muito pouco. Ele é necessário onde você está. Ele faz a diferença onde você está. Eu não consigo dar o que eu gostaria para minha família. Dê o que você pode. E ela vai estar merecendo o que ela precisa. Deus não erra, senão não seria Deus. Seria qualquer outra coisa, mas não Deus. As coisas estão concatenadas. Nós precisamos ter atitude e fazer essa diferença e não a indiferença. E aí nós chegamos a verificar com o passar de todas essas situações e chegamos naquele equívoco de Judas e percebemos a nossa vida esvair, passar, sem nós termos feito o mínimo que nós nos programamos. E nós sabemos, porque a nossa consciência nos cobra, a não ser quando estejamos naquele nosso processo. Mas o plano inferior é tão terrível que isso lhe deixa nós acessarmos. E nós começamos aquele tormento, remorso e angústia. Da onde que vem? Que
nós sabemos que nós não fizemos nem a metade do que nós propomos. Nós começamos a perceber que nós viemos para algo não glorioso, grandioso e fantástico, mas o pouco que nós pudermos fazer que seja bem feito, o feito, né, é melhor que o bem feito. E muitas vezes nós procuramos aquele bem feito, fantástico, e não fazemos nada, porque a inércia, a procrastinação e a indiferença não nos deixam. Mas faça o mínimo que possível. Dê a sua contribuição. É para isso que nós viemos. Atitude. Por isso a vigilância. A vigilância trabalha tudo isso aqui. Expressa-se em uma atitude perante a vida. Eu tenho que chegar. Acabou, chega. É hora de mudar. Um desvendar de si mesmo, de quem se é. Eu preciso saber quem eu sou. Quais são as minhas limitações e acreditar que é possível mudar. Que as minhas limitações não são alguma coisa que é de outro mundo. São iguais a de muitas outras pessoas. E precisamos trabalhar. Analisando depois, o que eu sei sobre isso? Por isso a necessidade do estudo, do conhecimento. Que bom que aqui estamos trocando ideias, trazendo ideias, né? As pessoas vindo em busca do estudo, do conhecimento, porque eu preciso, né? E quanto eu ignoro, quanto que eu não sei, se eu não sei, vou atrás, equipando-se de lucidez, que não permite mecanismos de evasão da realidade. O que eu posso fazer que esteja dentro da realidade? Luciano, aqui, mas de hoje para amanhã eu vou me tornar espírito superior. Chega! Não queira tanto, né, cara? Faça o mínimo possível. Trate bem as pessoas que estão à sua volta. Mas isso é tão simples. Você consegue? É difícil. Porque a gente consegue tratar bem quem trata bem a gente. Agora, se a pessoa pisou no meu calo, é bate e volta. Olhou aqui nesse espelho aqui, é a mesma coisa. Você acha que está dando um soco no espelho, está dando um soco em você mesmo. E vai se machucar, porque o espelho corta. Né? Então são essas situações que nós precisamos desvendar. E aqui, né, a tão conhecida, né, Chico, né, perguntava, né, o Emmanuel, né, falava muito sobre isso. E eu adoro disciplina. Eu sou muito chato. Eu gosto porque eu acho, e eu achei uma definição daqui embaixo de disciplina que eu levo todos os dias da minha vida. Então, não basta uma. É como o Emmanuel falou, disciplina, disciplina, disciplina. É isso que eu preciso para mudar. Para tudo. A disciplina é a capacidade de se manter focado nas tarefas necessárias para a concretização de uma meta sem desviar e sem perder a motivação. É semelhante ao que o pessoal mais reclama, exercício. Quem é que vai para uma academia, para um box, seja para onde for, pulando de alegria? Não vai. Não minta. Quem é focado mesmo e quem se dedica àquela atividade com afinco, sabe que vai doer, vai cansar, vai ser ruim, né? Mas vai, porque eu sei que precisa. O médico falou, se você não fizer essa dieta, você vai adiantar pela evolução. E nós sabemos que o adiantamento de evolução pela doutrina espírita não é nada bom. Vai ficar devendo. E a dívida é dor. Então o que nós fazemos? Não é comer aquilo que você não gosta, mas é necessário, é preciso, é mudança. Isso é disciplina. E nós precisamos trabalhar isso aqui. Tem o objetivo de organizar nossa vida e a vida de nossa família. Então, você começa com a disciplina e você vai ver que
Trabalhe com todas as pessoas dentro da tua casa. Ou do local onde você trabalha, aonde você quer. E a frase que eu achei sobre disciplina, que é muito maravilhosa. Pessoal, grave, é muito bacana isso aqui, ó. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo que contra a própria vontade. Tá? Precisa ser feito? Faz, mesmo contra a vontade. Quem faz exercício aqui sabe, vai lá para a tua academia, lá você vai a contragosto, mas quando você volta, você não volta como? Volta satisfeito. E agradecendo a Deus, graças a Deus que o Senhor me empurrou. Eu fui, eu estou aqui, eu estou bem, eu estou satisfeito. A mesma coisa no nosso trabalho. Tem que fazer? Faça. Eu preciso ir para a casa espírita, aprender, conhecer? Fazer uma palestra, começar? Faça. Mas eu não... Faz. Você vai aprender a gostar. Ninguém recebe na beira da sua cama, quando acorda de manhã, decreto celestial sobre o que você precisa. A partir de hoje, parabéns, meu irmão, você é um espírito superior. Parabéns, meu irmão, você sempre sonhou em ser um grande palestrante. A partir de hoje, você é melhor do que o Divaldo. Parabéns, está aqui o teu diploma. Não vai acontecer isso. Não tem como. Onde é que está o mérito? Onde é que está a legalidade de tudo aquilo que nós aprendemos? A oportunidade que nós temos que nos devotar em conquistar aquilo que nós precisamos. E nós vamos vendo que esse torpor, muitas vezes, ele envolve a toda uma situação. Então nós temos que trabalhar, principalmente, a célula máter da nossa sociedade, que é a nossa família. Tá? Você sabe que o seu amor é verdadeiro quando chora com aqueles que choram e quando se alegra com aqueles que se alegram. Nós temos que trabalhar essa modificação para que da nossa família é que sai tudo que está na sociedade aí fora. De uma família é que sai tudo que está fora da sociedade, seja de bom ou de ruim. Não saíram de uma chocadeira. Saíram de uma família, seja ela boa, mal, mediana, tal. Alguém que saiu de lá, saiu de uma família. Por isso a necessidade de nós trabalharmos isso. Por isso que as trevas, ou aqueles mal intencionados, por isso que as pessoas equivocadas batem em cima da família. Olha quanta coisa está aí afora dizendo que a família não é mais necessária. Ou criando modelos de família. A gente precisa estar atento, e isso é vigiar. O exterior, a nossa sociedade, os problemas sociais e culturais que enfrentamos estão sendo cultivados por todos nós. Então não adianta reclamar que a sociedade não é tão boa, que o nosso país não é tão bom, que o nosso estado, o nosso município e tal, porque nós somos o resultado, é o somatório de todos nós. Luciano, mas eu estou dando minha contribuição. Parabéns! Só que ela ainda não é suficiente. E nós, um dia, hoje, ainda não estamos numa situação melhor, porque, quem sabe, nós corrompemos outras sociedades em encarnações anteriores. E hoje temos que dar uma contribuição dobrada, mesmo não sendo alcançada, por quê? Porque o débito está lá atrás. Olha só que fantástica oportunidade. E cuidar, porque os valores hoje estão sendo deturpados. Eu ouço muitas pessoas reclamando nesse sentido, e nós mesmos vemos o que antigamente a gente achava certo, hoje já não é mais tão certo. Por que não é tão certo? Porque um monte de gente está fazendo a coisa errada e estão acostumando e ditando e dizendo que aquilo errado é uma oportunidade de se tornar certo, porque a maioria está fazendo. Não é assim. O certo e o errado são diferentes. O certo se tornou estranho. Tem que cuidar. Será que é realmente? Não. Por quê?
Eu preciso de conhecimento cabedal para que eu possa analisar. Eu tenho que vigiar essa situação que está aí fora, porque senão eu entro no torpor. O que era errado foi relativizado e normalizado. Ah, isso é normal. Usar droga é normal. Trair o seu cônjuge, todo mundo faz. Hoje, veja só, né, quanta gente, está praticamente normal tudo isso. Não é. E não é porque vai sendo relativizado que esse errado vai se tornar certo. E nesse torpor, muitas vezes, o que se tornou estranho, a gente acaba tendo a impressão de que é uma coisa errada. E não é. E esse relativizado, em que todo mundo faz, se tornar certo? Não. Certo? A pergunta? Não. Nós temos o nosso guia. Por isso que a nossa consciência, onde encontram-se as leis de Deus, ela tem que estar limpa. Ela tem que ter acesso, uma porta aberta para que nós possamos nos perguntar. Desde que estejamos trabalhando, estudando, conhecendo, nós vamos ter as respostas. Mas precisamos fazer por merecer. Precisamos definir com clareza a nossa posição, assumir nosso papel e fazer a nossa parte. Como eu falei no início, nós estamos no ápice da transição. Qual é o teu papel? O que você fez para que esse planeta chegasse a esse ponto? Ou o que você precisa para contribuir e para manter isso e dar continuidade? Eu preciso me encontrar, eu preciso saber quem eu sou. E já encerrando, pessoal, pelo passar das horas, vamos. O exemplo não é o melhor caminho, é o único. Por que Jesus convencia? Não convencia. Jesus chamava, e pelo seu exemplo, pela sua psicosfera, pela sua radiante moral, as pessoas o seguiam. Não adianta nada, estávamos conversando, né? Quanta coisa a gente tem que fazer para que os nossos filhos façam. Exemplo, não adianta mandar ele fazer uma coisa que você não faz. Nós temos que ter a moral. E esses espíritos mais jovens que estão chegando aí, eles talvez não tenham a maturidade que nós conquistamos através do nosso tempo, mas eles são muito inteligentes. E eles são muito racionais. Você consegue convencer uma pessoa racional simplesmente com palavras? Agora, com exemplo, vamos, não é vá, não é faça, vamos fazer. Aí sim você arrasta. Não como Jesus, é claro, mas estamos no caminho. É assim que nós fazemos. E como nós falamos muitas situações a respeito dessa nossa preocupação com a vigilância, e eu mostrei para vocês como as mentes ainda inferiores trabalham na nossa tecnologia fantástica, oportunidades de fragmentar a nossa mente e de fazer com que nós não consigamos acessar a nossa consciência e compreender a lei de Deus, vai um último recurso. SOS, socorro, em inglês, né? Save or ship, né? Salvem o navio, ou alguns também, save or sound, salvem a sua alma, salve sua alma. Aqui, eu trago uma situação diferenciada. O S, de silêncio. Nós precisamos trabalhar aquela meditação com que Jesus convidou naquela época do Getsêmani, do Monte das Oliveiras. Convidar a silenciar, meditar, porque é aí que eu descubro quem eu sou, todas aquelas diretrizes que nós demos, o que me falta, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer. Ou, esse é fácil, a oração. A oração todo mundo compreendeu. A oração é a ferramenta fantástica que faz com que nós tenhamos condições de dar continuidade.
A oração é aquele turbilhão com que faz com que nós nos liguemos à divindade. Olha só, Jesus, como o Espírito mais superior que por aqui passou, no momento difícil em que ele iria enfrentar o Calvário, o que ele trabalhou? A oração. A ligação com companheiros espirituais, de quilates superiores, que todos nós temos, que nos auxiliem. E o último S aqui, serviço. O que é serviço? É trabalho. Faça, atitude, disciplina. Mente vazia, oficina do diabo. A gente escutava isso desde criança. Mas quando o cara está trabalhando, quando o cara está em serviço, quando o cara está fazendo alguma coisa, não há diabo que chegue perto dele. Por quê? Não dá tempo de sintonizar. Lembra que nós falamos sobre os fluidos? Óleo e água não se misturam. Pode vir o diabo que quiser. Se você está em serviço, se você está em atividade, em trabalho, não alcanço você. Pode até tentar. Mas se eu estiver trabalhando a oração e o serviço não aquele braçal somente, também é bom. Como diziam os antigos, vai carpir um lote que isso já melhora. Tá? Mas o serviço principal, que é a atividade que um dia nós nos propomos, que nós fomos avalizados por companheiros superiores que acreditaram em nós. Eu hoje posso estar aqui no plano terreno em que ninguém acredite, mas no plano espiritual, um monte de companheiros, amigos, acreditarem em mim. E que eu faça esse serviço, esse trabalho, por menor que seja, mas faça. E muitas vezes, dentro daquela disciplina, mesmo fazendo sem o querer. Mas faça, é trabalho, é oportunidade. E rogamos ao Mestre amado Jesus que possa nos inspirar todos os dias da nossa jornada terrena, para que possamos fazer a nossa parte e termos a oportunidade de um dia herdar a terra sim, o nosso planeta de regeneração. Agradeço a atenção de todos e desejo muita paz.